Meus irmãos, Pai do Senhor, amém? Como é que vocês estão? Bom, eu continuo com saudade de todos, tá? A gente já está aí na nossa terceira sem aulas presenciais, né? Por conta do decreto que impede a aglomeração de pessoas e isso inclui cultos religiosos. Então a gente adora o Senhor de casa e, bom, infelizmente por enquanto a gente vai ter que continuar lecionando também à distância, tá? Faz falta, sinto saudade de você que é aluno, né? Dos mais colegas professores, mas esse tempo vai passar e o convite que eu fiz, obviamente, está de pé, tá? Na próxima oportunidade que a gente tiver de estar junto na igreja, estão todos convidados aí para o nosso café da manhã de confraternização, né? Para a gente retomar as nossas aulas presenciais, tá bom? Eu estava pensando que o nosso próximo trimestre agora, nesse trimestre que a gente está inaugurando, vai falar sobre o livro de Salmos, né? E eu fiquei pensando, nesse tempo de quarentena e nesse tempo de privação, né? Talvez dois salmos que eles são muito adequados para esse tempo, é o Salmo 84, que diz: quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos Exércitos, né? Ali fala do desejo do salmista de, se possível, habitar, né, no templo do Senhor. E o outro salmo é o Salmo 122, que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Essa é a notícia que todos nós esperamos, o dia que a gente vai poder estar novamente congregados, né, juntos como igreja do Senhor, unidos no só corpo, louvando ao Senhor numa só voz, tá? Mas é evidente que a nossa adoração o Senhor continua recebendo, mas para mim é sempre um prazer adorar a Deus na companhia dos irmãos, tá? Só dois recadinhos rápidos antes de começar com o conteúdo da aula de hoje. As nossas revistas já chegaram, tá? Quem ainda não viu, o segundo trimestre da editora Betel, tá? Fala sobre Salmos, tá bom? A revista dos professores já foram entregues, alguns alunos já pegaram comigo também. Quem quiser seu exemplar é R$15, tá? Mas eu também tenho ainda mais 2 unidades do livro, tá? O livro que foi escrito pelo bispo Abner Ferreira, também com o título Salmos, tá? Uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. Quem quiser um exemplar, R$20, é só me avisar, tá bom? Então, vamos para o conteúdo da aula de hoje, lição número 1, tá? Desse novo trimestre, revista escrita, né? O autor dessa revista, o comentarista, melhor dizendo, pastor Adriel Gonçalves, segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Uberlândia, Minas Gerais, tá? Então esse é o servo de Deus que está sendo instrumento para a nossa edificação espiritual nesse trimestre inteiro, tá? Então ore pela vida do pastor Adriel para que Deus continue o abençoando. Bom, título da nossa aula de hoje: Salmos, um guia devocional para o cristão, tá? Bom, deixa eu começar a conversar aqui com vocês sobre o título um pouquinho, tá? Com certeza, em algum momento da sua vida você já ouviu o termo devocional ou devoção, tá? Mas você sabe o que significa? O termo devocional, obviamente, vem de devoção, tá? E esse termo vem do latim, tá? A tradução do termo devoção, o correto seria dedicação, tá? Então, devoção é você dedicar. Dedicar a quem? Evidentemente, dedicar a Deus, tá? Você sabe que no passado, na Antiga Aliança, as ofertas, né, que eram dadas a Deus dependiam ali de algum instrumento material, de alguma materialidade. Ou você entregava um animal como oferta, ou você fazia os seus sacrifícios de cereais, ou entregava o dízimo, né, das suas posses, né? Você honrava o Senhor com as suas posses, com as suas fazendas, né? Igual está no livro de Provérbios. Mas nessa nova aliança, essa dedicação a Deus, essas ofertas para Deus materiais, elas estão em segundo plano, não é? O que está descrito, né, o que está, não digo nem sugerido, mas o ordenado no texto bíblico
para essa aliança é que a nossa vida seja dedicada a Deus, tá? Quando você lê Romanos no capítulo 12, está expresso ali pelo apóstolo Paulo que nós devemos nos apresentar a Deus como sacrifício vivo. Então, qual é a oferta que Deus quer receber? Ele quer receber a minha vida como algo sendo dedicado exclusivamente a Ele, tá? Então, as nossas vidas, a nossa maneira de viver, ela tem que ser apresentada a Deus de maneira dedicada, tá bom? Então, o livro de Salmos, ele é um livro que ele vai servir de guia, tá? Para que você possa viver uma vida de dedicação integral a Deus. Então, esse é o propósito, essa é a ideia, tá? Mesmo que Salmos tenha sido um livro escrito na Antiga Aliança, a ideia que quer passar é essa, de que as nossas vidas devem ser vidas completamente voltadas e entregues a Deus. Amém? Então, esse é o primeiro ponto. Então, é uma vida de dedicação ao Senhor. Vamos lá. Texto áureo está ali no Salmos 98, versículo 5. Tá? Então, você que está com a sua revista, está com a sua Bíblia, tá? Tenha ela em mãos aí para poder acompanhar a lição. Diz o seguinte, Salmo 98, 5. Cantai louvores ao Senhor com a harpa e a voz do canto. A verdade aplicada, eu vou ler aqui com vocês também e depois vou fazer algum comentário em cima. Verdade aplicada diz o seguinte: o livro de Salmos contribui muito para a vida de adoração e oração do discípulo de Cristo, tá? Então, o discípulo de Cristo precisa do livro de Salmo por dois motivos. Para que ele tenha uma vida de adoração conforme as Sagradas Escrituras e para que ele tenha uma vida de oração conforme as Sagradas Escrituras. Então, em primeiro lugar, o que o livro de Salmo ajuda? Como eu devo expressar a Deus o meu louvor, tá? A palavra louvor significa elogio, tá? Então é como que você vai se dirigir a Deus, tá? Não somente assim de maneira exatamente elogiosa, como se fosse algo que soasse falso, né? A gente fala de elogios hoje em dia, elogios vazios, é como se fosse algo para alimentar a vaidade do outro. Jesus, ele é óbvio que não é vaidoso. Então, a gente não deve levar essa questão do elogio, do louvor a Deus, como a gente se expressa elogiosamente às pessoas, né, nas nossas relações naturais, tá? Mas o salmista, ele exalta a glória de Deus, ele exalta a santidade de Deus, ele exalta os atributos de Deus, ele admira Deus, ele reconhece a grandeza do Criador e por isso ele o exalta, tá? De maneira muito sincera, tá? De maneira muito contundente, de todo o coração, expressando todo o seu amor, expressando todo o seu sentimento pelo Deus Todo-Poderoso, tá? Então não é um louvor, um elogio de forma a tentar comprar Deus com palavras bonitas, né? A gente usa os nossos elogios meio que como arma de sedução, como arma de troca, não é? Mas esse não é, sem dúvida, o contexto que está sendo aplicado no livro de Salmos, tá? É um livro de dedicação, onde você dedica a sua vida ao Deus Todo-Poderoso, expressa isso em forma de elogios, em forma de louvor e até mesmo em forma de música, em forma de arte, tá? É isso que com certeza o livro de Salmos ele quer dizer. Em segundo lugar, o livro de Salmos ele nos ajuda na nossa vida de oração, tá? A oração no livro de Salmos ela está muito presente. Agora deixa eu dizer um negócio aqui para vocês. Vocês sabem, não é novidade, o livro de Salmos ele não é um livro somente de música, somente de poesia. Mas quando você pega ali os pais da igreja, tá, nesse período ali, um pouquinho pós-igreja primitiva, antes da igreja ser estatizada por Constantino, o que a gente tem é a orientação dos pais da igreja para que os salmos sejam usados, né, como oração nos cultos, tá?
Atualmente, irmãos, a gente tem muito hábito dessa oração espontânea, da oração de improviso, tá? Mas isso é uma coisa muito do nosso tempo. No passado, a igreja ela escrevia suas orações, tinha esse cuidado de pensar palavra por palavra na hora de se dirigir a Deus, né? Se expressar diante do Criador de uma maneira, sabe, bem elaborada, bem trabalhada, organizada, né? Eu não sei exatamente porquê, mas assim, de algumas gerações atrás para cá, começou a ter essa proeminência, né, de que a oração correta, a oração sincera é a oração de improviso. E em alguns casos é uma oração muito atabalhoada, desorganizada, chega a ser até repetitiva, maçante, né? Com certeza vocês já observaram que muitas pessoas começam a orar do mesmo jeitinho, usando as mesmas frases sempre, né? Terminando as orações sempre do mesmo jeitinho. Enfim, por mais que a pessoa diga que a oração é uma oração espontânea, cada indivíduo tem o seu padrão de oração, tá? Mas o padrão de oração correto não é o padrão de oração nosso, é aquilo que simplesmente brota do nosso coração para Deus, né? Não é o quanto mais espontânea a oração, ela é correta, mas o quanto ela é bíblica, o quanto ela segue os parâmetros da Bíblia Sagrada. Então, os pais da igreja, eles sempre incentivavam, orem os salmos, né? A gente vai ter tanto dos pais da igreja, mas eu posso usar exemplos até um pouquinho mais antigos com vocês, de que os salmos eles eram a base da oração cultica, tá? Vamos para o livro de Jonas. O livro de Jonas, no capítulo 2, é uma passagem muito conhecida. O livro de Jonas é um texto muito pequeno e com certeza você já leu ele todo, tem certeza disso? O capítulo 2 inteiro do livro de Jonas é uma oração que ele faz no ventre do peixe, tá? São 9 versículos no capítulo 2 de Jonas, e aqui a gente tem pelo menos 11 referências diretas aos salmos, tá? Então, a oração de Jonas na barriga do grande peixe não é uma oração espontânea. Ele está repetindo os salmos da barriga do peixe. E, sem dúvida, que Deus recebeu a oração dele, e essa foi recebida por Deus como uma oração sincera. Olha só, no versículo 2, a oração de Jonas diz o seguinte: clamei ao Senhor na minha angústia, e ele me respondeu do ventre do Sheol. Gritei, e tu ouvistes a minha voz. Isso aqui é a repetição do que está no Salmo 18, versículo 6. Pode conferir na sua Bíblia. Pode não estar com as exatas palavras, mas o que Jonas está expressando aqui é a repetição do Salmo 18, versículo 6. A mesma coisa, irmãos, quando você vai para o versículo 3, está assim: pois me lançastes nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as suas torrentes e ondas passaram por cima de mim. Está no Salmo 42, versículo 7. O Salmo 4, a mesma coisa. O versículo 4 do capítulo 2 de Jonas é a mesma coisa. Vai repetir Salmo 31, do 22 ao 23. O versículo 5 vai fazer referência ao Salmo 69, 1 a 2. O versículo 6 vai fazer referência ao Salmo 24, versículo 2. O versículo 9, já pulando no final aqui do texto, vai para o Salmo 22, versículo 25. Então, a repetição dos salmos sempre foi um ato litúrgico muito bem-vindo, tá, na história da igreja. Então, desde os profetas até a igreja primitiva e um tempo depois da igreja primitiva, os salmos eles serviam como instrumento, né, cultico na hora das orações. O pastor Renato Vargas ele tem um livro bacana que fala sobre oração, e ele diz o seguinte, que a oração do Pai Nosso e os salmos servem para nós como formulários de oração. Então, assim, eles não vão ser somente repetidos, né?
como rezas, como orações vazias. É óbvio que se aquele salmo, se aquele texto for a expressão do nosso sentimento para Deus, Deus recebe, tá? Mas eles também servem como se fossem formulários. O que é um formulário? Né? Você tem uma folha em branco com algumas dicas, dizendo o que você tem que preencher em cada uma daquelas lacunas, tá? A oração do Pai Nosso serve de pré-requisito para as nossas orações. Os salmos servem de pré-requisitos para as nossas orações. Se nós nos basearmos nos salmos, a gente vai conseguir orar a Deus de uma maneira bíblica, tá? Que é isso que importa. A gente seguir o padrão bíblico de oração para se dirigir ao Deus Todo-Poderoso. Então, o Salmo nos auxilia muito nas nossas orações, tá bom? Vamos lá. Texto de referência, a gente tem 3 textos, são 3 salmos, Salmo 42, 44 e 45, cada um trazendo um versículo, está no texto de referência. Então vamos lá, Salmo 42 diz o seguinte: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Esse salmo, irmãos, é um salmo de anelo, é um salmo de desejo, né? A expressão trazida aqui no Salmo 42 me remete muito ao livro de Cantares de Salomão, porque é um salmo que fala assim de uma pressa pela presença do outro, né? Expressa um desejo de urgência, né? Lembra quando a Sulamita ela canta ao noivo, né? Ela diz: venha depressa, meu amado, venha saltando pelos montes. É uma expressão de desejo, de quem tem pressa pela presença do outro. Aqui no Salmo 42, olha o que o salmista está dizendo: a minha alma suspira por ti, ó Deus. Coisa mais linda, poético, né? Está dizendo: Senhor, eu tenho urgência da sua presença. Eu tenho urgência de sentir o Senhor comigo, de sentir o Senhor na minha vida. É alguém que não quer sentir Deus distante de maneira nenhuma, né? E quantos de nós já nos acostumamos a viver sem a presença de Deus, né? Isso é um caso sério. Então a gente deve se voltar para essas expressões dos salmistas e copiar esses desejos, copiar esses sentimentos, né? Tê-los em nós, né? Buscar a presença de Deus de todo o coração, né? De maneira desejosa, né? De maneira enfática, né? De maneira assim, sabe, muito forte. É o que a gente observa aqui no Salmo 42. Salmo 44, tá? É um outro salmo citado aqui no texto de referência. Diz o seguinte: ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado os feitos que realizastes em seus dias, nos tempos da antiguidade. Esse salmo aqui, irmãos, eu declaro, né, eu categorizo ele como uma espécie de um salmo pedagógico, um salmo de tradição, tá? Principalmente porque aqui o salmista vai dizer como os nossos pais nos têm contado sobre os seus feitos, sobre as suas realizações. Aqui mostra o cuidado do salmista em fortificar nas gerações futuras, tá? As experiências que eles tiveram com Deus. Então é de pai para filho, né? É de avô para neto, uma geração passando para outra, né? Através dos cânticos, das expressões dos salmos, as grandezas que Deus realizou no passado. E por que isso é preciso? Porque isso fortalece a nossa fé, né? Lembra do texto que Jeremias escreveu? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É isso que está sendo aplicado aqui no Salmo 44, né? Esse exercício, irmãos, eu acho que é algo fundamental que a gente precisa fazer, que às vezes quando a gente está muito sem perspectiva de futuro, né? Quando a gente não consegue ver quando a gente não consegue ver de maneira clara, né? Sabe, alguma coisa positiva à nossa frente, eu acho que uma coisa boa que a gente precisa fazer é sempre olhar para trás, sabe? Eu não estou conseguindo enxergar para frente o que vai acontecer, o que Deus vai fazer, mas quando você olha para trás, você fala: não, mas eu sei de onde o Senhor me tirou.
Você olha para a sua trajetória e você vê Deus te carregando, né? Então você confia mais ainda, né? Porque você sabe que Deus ele não desampara, Deus ele não, né? Ele não vai desapontar ninguém, né? Muito pelo contrário. Então os patriarcas em Israel, eles utilizavam os salmos para poder fortificar na mente das outras gerações, das gerações seguintes, né? Que Deus continuava sendo o mesmo de ontem, né? E continua sendo hoje e será eternamente. Então, essa é a ideia implícita, né? É você comunicar, é você fortificar na mente através de uma tradição oral. E os salmos eles eram instrumento, né, de perpetuação dos feitos de Deus entre o povo de Israel, na nação de Israel, tá? Outro ponto interessante, aliás, outro salmo, né? Salmo 45, salmo muito interessante, salmo escrito aí por um autor desconhecido, que diz o seguinte: o meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor, tá? Esse aqui é um salmo real, é um salmo de louvor ao rei, né? Então é mais uma dessas expressões de louvor que estão presentes nos salmos. Dessa vez a gente não sabe quem escreveu, mas tudo indica que foi um poeta, né, que estava ali trabalhando naquele ambiente onde aconteceria um casamento real, tá? Pois bem, então essa aqui é basicamente a introdução do que a gente vai ver nos próximos tópicos da nossa primeira lição, tá? Eu vou meter um pouquinho mais ao tópico 1 e os 3 primeiros subtópicos, não que os demais não sejam importantes, tá? Mas são assuntos que a gente pode passar um pouco mais rapidamente, tá bom? Até para esse vídeo não ficar muito extenso. Eu acho que o vídeo da semana passada ficou um pouco longo. Mas vamos lá. A introdução, aqui na página 4, diz o seguinte: é provável que a maioria dos cristãos tenham recorrido ao livro de Salmos em algum momento da sua vida, seja de angústia ou de alegria. A igreja tem se valido dos seus ensinamentos, portanto é necessário conhecê-lo. Bom, o tópico 1 diz, a gente vai no tópico 1.1, no tópico 1, a gente vai tratar sobre título, divisão do livro e autores, tá? Tópico 1.1 a gente vai falar sobre o título. Então diz o seguinte aqui na revista, olha só, tópico 1.1. A palavra Tehillim, que é uma palavra hebraica, significa louvor, e por isso podemos traduzi-los como livro dos louvores. Tehillim é o livro de Salmos. Trata-se de composições métricas do Inário de Israel. Então, do mesmo jeito que nós na Assembleia de Deus temos a harpa cristã, a Batista tem um cantor cristão, a Congregacional tem os salmos e hinos, né? Em Israel, eles tinham o livro de Tehillim, que é esse livro de cânticos. Bom, aqui está dizendo que essa expressão Tehillim é hebraica, né? E o significado dela é livro de louvores. Então, você me pergunta, Rodrigo, por que na minha Bíblia está escrito Salmos e não livro de louvores ou Tehillim, tá? Deixa eu tentar explicar rapidamente para você aqui com elementos históricos. Toda a Bíblia que a gente tem em português, ela é basicamente filha de um documento que é uma tradução que se chama Septuaginta. O que é a Septuaginta? Explicando um pouquinho tecnicamente, tá? 300 anos antes de Cristo, 72 rabinos, em 72 dias, fizeram a primeira tradução da Bíblia hebraica para a língua grega, tá? Então, Septuaginta por causa disso, porque eles chamam de a versão dos 70. 72 rabinos, 72 dias, a tradução da Bíblia do hebraico para o grego. O grego era naquela época o que é o inglês para nós hoje, tá? É a língua universal, é a língua que te dá acesso a comunicar-se com os demais povos. Então fazia todo sentido que a lei, né, no caso a Torá, os salmos, os profetas, eles tivessem a sua tradução também na língua grega, tá? E
a tradução das nossas Bíblias em português e de várias Bíblias ao redor do mundo, elas são filhas da Septuaginta, tá legal? Então, a tradução de Terrilim na Septuaginta é Salmos. Agora, interessante é que Salmo é singular, tá? Porque o coletivo de Salmos, a coleção de Salmos, chama-se Saltério, tá bom? Esse seria o livro mais adequado. Eu não tenho nenhuma Bíblia aqui em casa que traga essa expressão saltério como título do livro de Salmos, tá? A maioria vai estar Salmo, mas eu já ouvi dizer que tem Bíblias mais antigas, né, edições mais antigas, que traz essa expressão saltério, que é o nome correto. A coleção de Salmos dá-se o nome de saltério, tá bom? Então vamos lá, continuando aqui a leitura. Conforme descreve Matthew Henry, embora cantar seja bem a voz da alegria, a intenção das canções é de uma latitude muito maior. Então vamos lá. Bom, segundo aqui esse escritor, Matthew Henry, o Salmo não é só um livro de música, não é só um livro de expressão de alegria, tá? O Salmo tem outras finalidades também. Em primeiro lugar, ele vai dizer o quê? Que os salmos auxiliam na memória. Lembra do que a gente falou aqui do Salmo 44? Se aplica perfeitamente a essa explicação do comentarista, tá? É auxiliar na memória, é fortificar na memória das próximas gerações os feitos que o nosso Deus realizou no passado, tá? Então, a ideia é que em momentos de angústia, em momentos de tribulação, a geração atual, a geração presente, fala assim, não, mas o nosso Deus é o Deus que tirou nossos pais do Egito. O nosso Deus é o Deus que nos preservou das pragas, que nos fez passar pés enxutos no Mar Vermelho, que sustentou nosso povo 40 anos no deserto, que fez chover maná do céu. E esses milagres, eles vão fortificando a nossa fé no presente. Então, essa é a ideia. É auxiliar na memória do povo. Então, do mesmo jeito conosco, irmãos. Quantas músicas não nos marcaram, né? Muitos de nós ainda lembram da música que ouviram no dia que se converteram, né? Então, assim, a palavra de Deus, ela atua muito na nossa memória também, né? Isso é muito importante. Então, olhar para trás é sempre um bom exercício. Outro ponto. Expressar, né? Expressar e incentivar todos os outros afetos, bem como a alegria. No livro de Salmos, encontramos a enunciação de diversos sentimentos. Então, que sentimentos vão estar expressos em Salmos? Alegria, como já foi dito, tristeza, desejo de intimidade, proteção do Senhor, exaltação dos seus feitos. Então vejam que tem o Salmo, por ser um livro de música, né? A música ela tem essa característica, né? Vamos dizer assim, uma definição a respeito do que é a música, que está no livro de uma autora muito famosa, né? Principalmente assim, os acadêmicos de música já leram o livro dela, Maria Luísa de Matos Prioli. Ela é uma autora que ela traz como definição de música a seguinte frase: música é a arte de expressar sentimentos através dos sons. Então, a ideia é que com notas, com melodias, com harmonias, você não expressa somente arte, mas você também comunica sentimentos, tá? Sejam eles os mais variados sentimentos: alegria, tristeza, tensão, né? Medo. Isso tudo pode ser expresso através da música, tá? E os salmos, como música que são, né, como poesia, eles também têm esse tipo de carga emocional. Então a gente vai ter salmos de alegria, salmos de tristeza, né? Então, por exemplo, a gente vai falar de salmos de alegria, né? Eu separei dois aqui para ler com vocês. Primeiro, Salmo 33, são dois salmos bem conhecidos. Primeiro, Salmo 33, que diz: regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos que são retos fica bem louvá-lo, né?
Então aqui está um incentivo do salmista de que seja dedicado a Deus um louvor alegre, um louvor jubiloso, né? Aqui está dizendo regozijai-vos, né? Regozijai-vos no Senhor. Aos que são retos, fica bem louvar a Deus. Uma herança, né, irmãos, que a gente recebe já desde Davi, essa questão dos cultos alegres, dos cultos jubilosos, né, expressões magníficas de louvor ao nosso Deus, um culto vivo, né? Essa coisa de culto melancólico não é muito a nossa cara, não, né? Não é muito a nossa praia. Eu sei que está muito em evidência esses louvores atuais, assim, um pouco mais para baixo, mais melancólico, mas assim, me perdoem a crítica, esse é um tempo que eu quero que passe logo, né? Porque a nossa tradição cristã, isso já de séculos, é de que os cultos a Deus precisam ser expressões de regozijo, precisam ser expressões jubilosas a Deus. É assim desde Davi, né? Davi, quando organizou ali a casa de Deus, buscou a arca, né? Que estava lá em Kiriat Jearim, depois de um tempo na casa de Obed-Edom, trouxe ela para Jerusalém, chamou os levitas, os músicos, né? Chamou Asaf, colocou ali como um dos principais, dos cabeças, queria um culto vivo a Deus, e de lá para cá a gente tem procurado realizar cultos a Deus dessa forma. Então, cultos ao Senhor, eles precisam ser expressões vívidas, né? Expressões de alegria. Mas também, deixa eu só citar aqui um outro salmo também, que é talvez dos salmos de júbilo, um salmo o salmo mais conhecido, que diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra, né? Então aqui está dizendo que o culto tem que ser jubiloso e o máximo de pessoas possível precisa participar dele. Então Deus gosta também de casa cheia, né? Bom, mas nem só de alegria, só alegremente se expressam os salmos, né? Temos ali também alguns salmos de tristeza. Veja que a gente tem, por exemplo, o Salmo 137. Deixa eu ler aqui o Salmo 102, ele está mais próximo, né? Diz o seguinte, Salmo 102: ó Senhor, ouve a minha oração e chega a ti o teu clamor. Não esconda de mim o rosto quando estou angustiado, inclina os ouvidos para mim. Quando eu clamar, ouve-me depressa. A expressão de um homem triste, de um homem angustiado, né? Isso aqui lembra muito expressões de Jó, né? Jó orou a Deus muito com essa carga de sentimento, sabe? Esse temor, essa tristeza, essa ansiedade, sabe? De uma pessoa que está passando por uma luta e quer que ela acabe logo, quer que Deus responda logo. Os salmos também são feitos de textos assim, textos que compatibilizam muito às vezes com a nossa realidade, né? Com o nosso tempo de lutas, tempo de sofrimento, né? Mas embora eu veja esses salmos tristes, né? Como 102, o Salmo 137 também é um salmo bem triste, né? É um salmo que ele muito provavelmente ele foi composto no período do cativeiro na Babilônia. É um salmo que tem uma carga pesada. Ele vai dizer o seguinte, ó: às margens dos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, recordando de Sião. Então é um habitante que estava na sua terra e de repente foi arrancado de lá à força para poder viver numa outra nação, numa outra civilização, servindo como escravo. Então ele está dizendo, olha, eu lembro da minha terra, eu lembro com tanta saudade, eu lembro, sabe, com tanta tristeza, eu não queria estar aqui, eu queria estar na terra dos meus pais, né? E ele continua aqui no versículo 2: nos salgueiros que lá havia, penduramos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. Então você vê assim que aqui é uma oração de uma pessoa triste, insatisfeita, né? Mas eu me apego muito, irmãos, quando eu quero fazer aqui uma colocação para vocês a respeito dos Salmos, que está lá no Novo Testamento. Se você puder, abra sua Bíblia comigo no livro de Colossenses, no capítulo 3, versículo 16.
Colossenses 3:16. Olha só o que está escrito. A palavra de Cristo habite ricamente em vós. Em toda sabedoria, ensinai, aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Algumas outras traduções desse mesmo texto vai dizer o seguinte: animai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Irmãos, o salmo ele tá muito além de ser somente um cântico, uma música, né? Uma poesia. O salmo tem uma pegada filosófica também, né? Eu gosto muito de uma definição que alguns anos atrás foi dada pelo pastor Ariovaldo Ramos, quando ele diz o seguinte: olha, o salmo ele é uma expressão da vida. E que expressão é essa? É uma expressão que diz que não importa a situação que você esteja vivendo, no final, Deus sempre vai ser glorificado. Então, até eventualmente, quando a gente olha salmos de tristeza, né, salmos que expressam a tristeza, aqui no meio desse texto, no meio dessa angústia, existe um louvor sendo dedicado a Deus, né? E o que o Salmo vai ensinar para a gente, mesmo que seja o Salmo 137, que é um texto pesado, aqui, irmãos, está sendo expressado uma confiança total no Deus Todo-Poderoso, tá? Então, no meio da sua luta, meu irmão, no meio da sua angústia, minha irmã, não perde a fé em Jesus, não. Ele não vai desamparar você. Ele está olhando as nossas causas, ele está ouvindo o nosso clamor, ele conhece a nossa tristeza, ele se compadece da nossa tristeza e, evidentemente, que ele não vai se entristecer da gente. Vão existir situações em que as suas expressões diante de Deus, elas vão ser expressões como desses salmos. Expressões de angústia, de medo, de dor, de aflição. Mas o que você não pode perder é essa certeza de que o Senhor está te ouvindo, de que o Senhor ele vai exercer algo em prol da sua causa, tá? Então, esses salmos, eles expressam sentimentos, eles são músicas, são poesias, mas para além disso, tá? Eles têm a intenção de revelar um Deus Todo-Poderoso que se compadece das nossas situações, tá bom? Vamos lá, seguindo aqui a leitura. Este livro divinamente inspirado por Deus não resume uma canção. Os versículos de Terlins, ou de Salmos, ensinam, alertam e trazem à memória os feitos e agir de Deus. Percebemos que o louvor genuíno deve fazer parte da vida do cristão. Por intermédio do louvor, exaltamos a Deus por sua soberania e seus feitos. Tá bom? Tem aqui um comentário feito pelo pastor Esdras Bento, que eu acho que é o pastor Esdras Costa Bento da CPAD, né? Eu não tenho certeza, só se tem um homônimo muito parecido, mas eu acredito que seja ele. Ele, junto com outro escritor, Reginaldo Leandro, apontam como propósito do livro de Salmos três propósitos aqui. O primeiro, revelar o espírito de devoção do povo de Deus por meio de vários acontecimentos e incidentes ocorridos, tá? Então eu posso citar para vocês, por exemplo, o Salmo 106, tá? O Salmo 106 ele é um salmo interessante, porque ele começa fazendo uma pergunta que diz o seguinte: quem poderá descrever os poderosos feitos do Senhor ou anunciar todo o seu louvor? Está fazendo uma pergunta, né? Em seguida, quando ele começa continuar no decorrer do Salmo, o que você vai perceber? Que a própria pessoa que escreveu quem poderá anunciar os feitos do Senhor, né, e anunciar todo o seu louvor, ele admite que o seu povo não é capaz, porque foi um povo que pecou muito, né? Se você olhar o Salmo 106, olha o que você vai ver, né? Versículo 6. Por que nós não podemos? Nós pecamos.
né? A exemplo de nossos pais, praticamos o mal e andamos na perversidade. Versículo 7, ele vai admitir que são ingratos. Versículo 14, insatisfeitos. Versículo 19, eles são idólatras. Versículo 24, eles desprezaram e murmuraram contra Deus. No 28, foram infiéis. No 32, provocadores. No 34, desobedientes. E assim vai. Então vocês vejam que aqui, ó, esse Salmo 106 cumpre esse primeiro propósito que está colocado aqui pelos comentaristas, tá? Revelar o espírito de devoção do povo de Deus por meio de vários acontecimentos e incidentes ocorridos. Então vocês vejam, esses incidentes que aconteceram na história de Israel, eles servem, são aqueles famosos exemplos que não devem ser repetidos. E isso trabalha positivamente na nossa devoção atual. Porque a maneira com que eu vou me expressar diante de Deus também depende não só daquilo que eu devo fazer, mas daquilo que eu não devo fazer. E o que eu não devo fazer também está escrito. Então, o Salmo 106 é uma lista de tudo aquilo que você não pode viver antes de procurar dedicar o seu louvor ao Senhor ou anunciar todo o seu louvor, né, conforme está aqui no versículo 2. Vocês estão entendendo? Tá? Talvez eu esteja explicando muito rápido por causa do tempo, mas em suma a ideia é essa. Tá? Em segundo lugar, divulgar as profecias messiânicas, tá? Cujo o cumprimento os judeus tanto aguardavam. Então, a gente tem aproximadamente 15% dos salmos, tá? São tidos, né? São considerados por especialistas como salmos messiânicos, tá? A gente tem Salmo 23, ele é um salmo messiânico, fala do Senhor como pastor. Salmo 24, Salmo 40, né? Não dá para ler todos esses salmos aqui, mas depois os irmãos podem conferir. Em último lugar, os salmos têm o propósito de convidar outros povos a se unirem aos seus filhos, a fim de juntos cultuarem a Deus. Tá? Então, os salmos também têm o propósito de convocar o mundo. Salmo 117 vai dizer o seguinte: louvai ao Senhor todas as nações, exaltai-o todos os povos, porque o seu amor para conosco é grande e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Tá? Então, o propósito do livro de Salmos são esses. Então, passamos já pelo título, pelos propósitos, vamos para o tópico 1.2, a divisão do livro. É comum considerarmos a divisão do livro de Salmos em 5 livros, que começam respectivamente no Salmo 1, 42, 73, 90 e 107. Bom, a título de curiosidade, tá? Existem 5 livros, 5 coleções de salmos dentro do livro de Salmo, tá? A gente não sabe exatamente por quê. Provavelmente é por causa da data que cada uma dessas coleções foi finalizada. E como que a gente consegue determinar? Como é que você sabe onde é que começa e onde é que termina um salmo? Na verdade, a gente começa, deixa eu começar pelo fim, né? Onde é que termina, né, uma coleção de salmos? Tá no que a gente chama de doxologia, tá? Que é uma expressão de profunda adoração. Então, no final de cada ciclo, né, no final de cada coleção de salmos, a gente vai ter expressões de adoração ao Senhor, tá? Então, você vai ter no Salmo 41, no Salmo 72, no Salmo 89, no Salmo 106, tá? E no Salmo 150, tá bom? Bom, deixa eu passar aqui. Deixa eu pular aqui para outros pontos, 1.3, para a gente adiantar um pouco mais o conteúdo, tá? A respeito dos autores. É importante ressaltar que nem todo salmo é de autoria de Davi. Talvez por ser mais conhecido, é atribuído a ele o maior número de salmos. São 73 salmos ao todo, tá? Só que veja bem, irmãos, quando a gente diz assim, Salmo de Davi, e tem uma contagem, né, que atribui ao nome de Davi 73 salmos, a gente precisa considerar o seguinte, que nem todos esses salmos foram efetivamente compostos por Davi, tá?
Tem salmos que está assim, Salmo de Davi, mas é um salmo que foi escrito para Davi, tá? Talvez tenha sido um salmo que foi dedicado a Davi, ou foi baseado na vida de Davi, tá? E não um salmo exatamente que foi escrito por ele, tá? Existem situações que podem ser um salmo baseado num salmo de Davi, tá? Então, alguém que escreve é uma espécie de plágio, tá? Você vai parafrasear um salmo que já existe, que tem a autoria de Davi. Então, assim, esses 73 salmos não significa que os 73 foram escritos, tá? Necessariamente por Davi. Pode ter essas situações, tá? De ter sido escrito parte ter sido baseado nele, ou escrito para ele, né? Dedicado a ele, etc. Tá bom? Mas o livro de Salmo também, além de Davi, tem uma série de salmos que são anônimos, tá? E tem outros salmos aqui que são de Moisés, salmos de Salomão, salmos de Asaf, salmos de Emã, Etã e também dos filhos de Corá, tá bom? Eu queria só pegar aqui tem uma consideração para fazer para vocês. O salmo que foi escrito por Moisés, tá? Atribuído a Moisés, é o Salmo 90, tá? Deixa eu abrir aqui o Salmo 90. Vamos lá. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tivesse formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Um salmo muito conhecido, né? Talvez você conheça ele por outras versões. Mas mais conhecido, mais famoso que o Salmo 90 é o 91, né? O Salmo 91 vai dizer o seguinte: a segurança de quem se refugia em Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Todo-Poderoso, descansa à sombra do Onipotente. Salmo aqui 91, muita gente tem de cor, deixa a Bíblia aberta em casa, né? Tem toda essa tradição que vocês já conhecem. Mas o Salmo 91, ao contrário do 90, ele é um salmo anônimo. A gente não sabe quem é o autor do livro de Salmo, do Salmo número 91. Vamos lá. Existe uma hipótese muito grande de Moisés também ter sido o autor do Salmo 91, tá? E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque existe uma regra, tá, de alta crítica, né? Pelo menos assim, da crítica bíblica textual, ou crítica textual da Bíblia, que quando vai analisar o livro de Salmo, vai dizer que quando você pega um salmo que ele está nominal a alguém, quando ele está identificado, se você pula para o próximo salmo, esse salmo é anônimo, provavelmente ele foi escrito pelo autor do salmo anterior, tá? Fora que quando a gente pega o texto do Salmo 91, a gente vê alguns elementos que remetem a Moisés, tá? Por exemplo, vou ler aqui com vocês alguns textos e vocês viram que qualquer semelhança talvez não seja mera coincidência. Olha só. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Todo-Poderoso. Diz ao Senhor: meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Pois ele me livra do laço que me prende ao passarinho da peste mortal. Opa, peste mortal, 10 pragas, alguma referência? Vamos lá. Ele te cobre com as suas penas e tu encontras refúgio debaixo das suas asas. Sua verdade é escudo e proteção. E a gente sabe que o povo hebreu foi muito bem guardado pelo Senhor no Egito, né? Diante de tantas pragas, né? Vamos lá. Não temerás terrores da noite, nem flecha lançada de dia, nem peste que se alastre na escuridão, nem mortandade que se arraste ao meio-dia. Poderão cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, né? Muitos egípcios morreram, mas os hebreus permaneceram vivos e protegidos por Deus. Vamos lá. Somente contemplarás com seus olhos e verás a recompensa dos ímpios. Porque fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Praga, tenda.
Veja bem, irmãos, a gente está falando de tenda, e tenda é a moradia de um povo nômade e não de um povo que tem residência fixa. Ou seja, tenda é habitação de pessoas que peregrinam, exatamente o que Israel fez durante 40 anos. Então, muito provavelmente, esse salmo aqui é um salmo escrito por Moisés, que faz menção a situações de livramento pelas quais passaram os hebreus dentro e pós-Egito. Entende? Então, existe essa possibilidade do Salmo 91 ter sido escrito por Moisés também. Tá? Tem outros autores aqui menos desconhecidos. Tá? Você tem Emã, ele era um dos levitas, né, que foram designados ali junto com Asaf. Você tem isso aí no livro de Crônicas. E, inclusive, Emã, ele era neto do profeta Samuel, depois ele se tornou profeta também. Vocês vão ver essas referências aí no livro de 1 Crônicas, capítulo 6, capítulo 15, vocês vão ver referências sobre Emã e Etan, tá bom? Então vamos lá. Então já falamos aqui sobre título, propósito do livro de Salmo, divisão, autores. Vamos pular aqui para o tópico 2, características do livro, tá? Bom, principais características do livro de Salmos. O livro de Salmos é classificado como uma literatura poética hebraica, com conteúdo caracterizado por expressões que retratam emoção, ritmo, linguagem metafórica, né? Como comenta Esdras Bento, perdão a minha leitura, irmão, eu estou gravando essa aula à noite, eu estou um pouquinho cansado, mas diz o seguinte, ó: o que não significa que são textos fruto da imaginação humana. Escritores inspirados por Deus fizeram uso de vários recursos estilísticos para transmitir a mensagem. Então vamos lá. O que o comentarista Esdras Bento, né, citado aqui pelo autor da revista, está dizendo para a gente? Olha, existe uma expressão artística na literatura de Salmos, tá? Literatura essa que é uma literatura hebraica que tem as suas características particulares, que expressam emoção, ritmo, metáfora, tá? Mas por existir essas expressões artísticas, não significa dizer que o livro de Salmos foi um livro escrito assim diretamente e somente pela criatividade do homem, tá? Isso é uma inverdade. Nós cremos que a Bíblia inteira é um livro que foi composto por Deus. Deus é o autor da Bíblia Sagrada, tá? Quanto não digo quanto à elaboração, mas quanto à confecção do livro, a gente pode dizer que a Bíblia é um livro divino humano, tá? Porque embora Deus seja o autor, o homem tem alguma participação como instrumento de Deus para o recebimento e transmissão dessa mensagem, tá? Agora, Deus, ele respeita as particularidades do homem, tá? Vamos dar uma olhadinha ali no 1 Pedro 1,21. Olha o que está escrito lá. Texto do Novo Testamento, 1 Pedro 1,21. Cadê? Opa. Cadê? Perdão, irmão, não é 1 Pedro não, é 2 Pedro. 2 Pedro 1,21, diz o seguinte, ó: pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Olha só, os elementos artísticos, poéticos, eles em nada depõem contra a participação de Deus, ou pelo menos a autoria divina das Sagradas Escrituras, em nada, tá? Pensa o seguinte: o homem ele é um instrumento de Deus para receber e registrar a mensagem. Agora, suponhamos o seguinte: eu sou o autor de um livro, de um texto que seja, e eu pego essa caneta aqui para poder escrever no papel. Essa caneta, ela é de cor azul. Se eu escolher uma caneta de cor azul para escrever no papel, é evidente que a cor que vai estar no papel é azul, porque eu respeito a característica da caneta. Eu não posso exigir que uma caneta azul
né, ela registre no papel em vermelho, em, sei lá, verde, em amarelo, que seja. Ela é azul, vai escrever em azul. Do mesmo jeito, Deus ele escolhe as pessoas que participam dessa revelação das Sagradas Escrituras. E cada um tem as suas particularidades humanas. Cada um tem o seu humor, tem a sua maneira de escrever, a sua maneira de expressar, a sua maneira de se colocar artisticamente, tá? E isso em nada depõe contra o texto das Sagradas Escrituras, tá? O nosso Deus, irmãos, ele é tremendo porque ele incentiva as manifestações artísticas, né? Você vê lá no livro de Êxodo, por exemplo, quando você pega dizendo que Deus ele deu toda a condição para que os artífices trabalhassem na construção ali do tabernáculo, né? Fazendo os elementos de ouro, de prata, de bronze, né? Fazendo ali os símbolos, ornamentando, etc. Isso tudo são expressões de arte. Então, a escultura é uma arte, a música é uma arte, a retórica é uma arte de se expressar. Então tudo isso faz parte. A poesia é uma arte. Então Deus, ele sempre se utilizou de elementos artísticos para se expressar, tá? E Deus ele respeita a pessoalidade dos homens, mas ele é sempre o autor da mensagem, tá bom? Então vamos lá. A poesia hebraica, né? A poesia hebraica ela tem características muito simples, tá? Você vai ver comparando, né, a poesia oriental, né, como é o caso da poesia hebraica, para a poesia ocidental, você vai ver que nelas você não tem muitas rimas, mas vocês têm muito paralelismo, né, muitas comparações, né? O vocabulário até que é um vocabulário rico, mas assim eles valorizam mais as ideias, né, na composição do que propriamente a estética do texto, né? Deixa eu pular aqui para o 2.2, onde a gente vai falar dos acrósticos, tá? Vamos lá, deixa eu ler aqui conforme está na revista. Salmos também contém poemas acrósticos, em que conjuntos das primeiras letras de cada verso formam uma palavra ou segue uma sequência alfabética. Então, vamos lá. O que é um acróstico, então? É quando você pega um alfabeto, né, A, B, C, D, E, F, G, e você quer formar um texto onde cada linha, tá, daquele texto vai começar com a inicial correspondente daquele alfabeto. Então, letra A, você pega a letra A, escreve uma palavra, uma frase, e você pega a letra B e a partir da letra B você reinicia aquele mesmo poema com uma outra palavra, uma outra frase, e as coisas vão fazendo sentido, tá? É mais ou menos assim que funciona. Eu fiz aqui um pequeno exercício, tá? Deixa aqui a minha parte artística e poética dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, eu peguei aqui o nome da minha filha, né? Da Ana. Então, Ana, A-N-A. O que eu fiz aqui, ó? Animada todo tempo, naturalmente linda, amada por todos. Então, isso é um acróstico. Eu aproveito as primeiras letras, tá? Aliás, eu vou respeitar cada uma das letras do nome dela e a partir das letras eu faço um texto, tá bom? A mesma coisa eu fiz aqui com o nome da Sara. Deixa eu ser um pouco mais romântico agora. Aqui, ó, sincera, amiga, romântica, amor da minha vida. Então, isso aqui é um exemplo de acróstico. Agora, no texto bíblico, veja bem, você tem exemplo de acróstico, por exemplo, o Salmo 119 inteiro, ele é um acróstico, tá? Então, você vai ter ali um poema lindíssimo, que ele vai começar segundo a ordem do alfabeto hebraico, tá bom? Um outro exemplo interessante de acróstico na Bíblia Sagrada, quando você pega o livro de Lamentações de Jeremias, ali você tem 5 capítulos. Os 4 primeiros são acrósticos. Capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 4, todos eles têm 22 versículos. A mesma quantidade de versículos. E eles pegam as 22 letras do alfabeto, né, e vão fazer ali, o profeta Jeremias vai fazer um texto
começando cada linha do texto com a letra correspondente do alfabeto. Quando você chega no capítulo 3, que também é um acróstico, ele tem o triplo, ele tem 66 versículos. Por quê? É como se ele tivesse escrito 3 linhas, né? Com a letra A, 3 linhas para a letra B, 3 linhas para a letra C, e assim sucessivamente, tá? Então, é uma poesia rica, com vocabulário denso, fantástico, mas eles não têm muita margem para rima, mas a estética, a construção da poesia deles é uma coisa maravilhosa, tá bom? Tem aqui um comentário legal na revista sobre os acrósticos, que diz o seguinte, que tem uma possível finalidade, né, de você começar a expressão de uma ideia da primeira até a última letra, né, é dar a ideia de que você está esgotando o assunto. Opa, de ponta a ponta de um assunto eu consegui esgotá-lo. Eu usei todas as letras, todas as formas possíveis de esgotar um assunto, né? Como a Bíblia é um livro que fala sobre os feitos de Deus, o Evangelho de Deus, a glória de Deus, o reino de Deus, a ideia é dizer o seguinte, através de acrósticos, eu esgotei com as minhas palavras, com os recursos possíveis, como que eu posso falar de Deus para vocês, tá? Em Apocalipse, versículo 22, 13, o próprio Deus vai dizer, eu sou o alfa, primeira letra do alfabeto, e o ômega, última letra do alfabeto. Então, é como se o próprio Deus estivesse dizendo, olha, a minha revelação para vocês, ela é entregue letra por letra. Aleluia. Então, Deus em todo texto, em todo vocabulário, em todas as passagens das Sagradas Escrituras, ele está sendo revelado de alfa a ômega. Glória a Deus por isso, né? Tópico 2.3 fala sobre o refrão. Irmãos, para eu não precisar ler aqui, não ficar mais longo ainda do que já está o vídeo, o refrão costuma ser a parte da poesia ou da música que costuma ser repetida, né, para poder enfatizar uma verdade. Eu anotei aqui no tópico 2.3 aqui um pequeno trecho que visa isso, né, define o que é refrão. Fala aqui, o refrão tem a importante função, seja para organizar o poema, seja para reforçar o tema nele abordado. Trata-se de um modo de combinar e organizar o pensamento. Então você pega, por exemplo, o hino 212 da harpa cristã, né? Como é que é o refrão dele, né? Eu quero estar com Cristo onde a luta se travar, né? É assim que começa. Essa é a parte da música que repete seguidas vezes. Então você tem estrofe, refrão, uma outra estrofe, volta para o refrão de novo. Você tem uma terceira estrofe, você volta para o refrão. Por quê? Porque essa é a parte alta da música, essa é a parte mais viva da música. Você fala uma verdade, né, é como se você estivesse organizando um pacote de presente. Então você organizou o presente num pacote, só você vai fechar aquele pacote com uma fita. A fita do pacote é o refrão. Então você arrumou as ideias, organizou as ideias, você amarra as ideias. Você tem uma segunda ideia para passar, organiza as ideias na estrofe, amarra aquela ideia no refrão novamente. Então você tem um refrão como elo de ligação entre todas as partes de um poema, entre todas as partes da música, tá? Então eles têm uma unidade e o elo, o vínculo é o refrão do poema, é o refrão da canção. Tá bom? Esse é um estilo de composição muito interessante, tá? Ele é mais simples, tá? Todo mundo sabe que os hinos da harpa têm uma construção simples, mas eles são um tipo de cântico, né? São os tipos de música que seguem muito essa forma, essa estética dos salmos, tá? Vamos lá, aqui nós temos a exposição de algumas expressões, Selá, Igaion, Mictão, Gedutum, Masquil, Cântico dos Degraus. Esse tópico 3, irmãos, ele é bem autoexplicativo, tá? Bastante autoexplicativo. A única coisa que eu posso acrescentar para vocês aqui, no tópico 3.1, é o seguinte, o autor da revista está dizendo o seguinte: são termos considerados técnicos da área musical, né? Encontramos vários salmos. Aqui ele vai dizer o seguinte, que Selá, Igaion e Mictão são termos
segundo ele, exclusivamente técnicos, né, do ponto de vista musical. Vamos lá. Bom, das pessoas que estão assistindo esse vídeo, pode ser que eu fale um pouquinho grego agora, tá? Mas eu vou ser o mais claro possível. Quando você estuda música, né, teoria musical, você tem uma pauta, aquelas pautas ali, elas não vão ser, elas não vão compreender somente notas. Você não vai escrever ali somente dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Você tem outros elementos técnicos dentro da música, numa pauta musical, que servem em vários sentidos. Então, por exemplo, você vai ter figuras dentro da música que são para poder dar dinâmica, né? Andamento, ritmo. Então, por exemplo, você tem ligados ou legatos, né? Que é você ligar uma nota a outra, você não tem uma interrupção entre uma nota e uma segunda nota. Você tem staccatos, que é você destacar a nota, né? É como se você estivesse martelando no piano uma nota, né? Não de maneira que deixasse ela não de maneira ligada, mas de maneira contínua, mas de maneira quase que pausada, né? Você tem as próprias pausas que ajudam a dar ritmo na música, né? As pausas ajudam no swing da música, né? No balanço da música. Você tem quiálteras, você tem figuras de floreio, você tem apogiaturas. Eu sei que eu estou falando grego aqui para a maioria de vocês, mas são artifícios técnicos, tá? Eu não consigo comparar esses artifícios técnicos musicais a Selá, Higaion e Mictão, porque veja bem, o próprio autor da revista fala que a definição desses três termos no caso de Selá, é uma pausa ou interlúdio, tá? É como se fosse assim uma introdução na música, antes da voz começar, né? Você tem um período que ele é instrumental, serve de introdução, ou um período que você tem música, mas não tem canto no meio da canção, seria uma pausa no canto, né? Mas não alguma coisa que interrompa efetivamente a música. Higaion está dizendo aqui que é uma meditação, tá? No caso do Mictão, uma oração silenciosa. Então, assim, isso aqui estão mais para termos quase que de elementos culticos do que propriamente elementos técnicos do ponto de vista musical, tá bom? Então, assim, a associação, mas como ele próprio já argumentou aqui na introdução, existe muito debate com relação ao significado dessas expressões, tá? Então, pelo que eu estou vendo, nenhum autor da revista pode bater o martelo sobre o que isso significa propriamente, mas eu também estou fazendo aqui muito humildemente as minhas considerações a respeito do que esses termos significam. Então, pelo menos na minha visão, eles não significam elementos técnicos do ponto de vista musical, tá bom? Em último lugar, temos aqui o Cântico dos Degraus, né, o tópico 3.3, que nada mais é do que cânticos de peregrinação, tá? Quando você vai classificar os salmos, tá? Isso aqui é assunto para um trimestre inteiro, de debater isso bastante. A gente tem salmos para o rei, salmos de um Deus rei, salmos de peregrinação, que são esses cânticos dos degraus. E por que degraus? Porque Jerusalém era uma cidade edificada no alto. Então, para você chegar em Jerusalém, você tinha que subir, tá? Então, você tinha que subir e aproveitava a sua peregrinação, a sua viagem até lá, cantando. Então, as pessoas que se dirigiam a Jerusalém iam cantando e subiam os degraus, louvando ao Senhor. Então, foi dado o nome de Cântico dos Degraus. E você tem salmo de sabedoria, você tem salmos de culto, você tem salmos históricos, salmos escatológicos, salmos alfabéticos, salmos acrósticos. Então, irmãos, é uma infinidade de coisa boa para a gente estudar no livro de Salmos, tá bom? De verdade, eu peço perdão a vocês pelo cansaço que eu estou, mas eu procurei me dedicar o máximo possível para fazer uma boa aula para vocês, tá? É inevitável para mim, irmãos, gravar essa aula, falar de música, falar de salmo, falar de cânticos a Deus, sem me lembrar do nosso querido maestro Valdete, tá?
quantos salmos eu ouvi sendo cantado pelo coral na igreja, né? Vários dos irmãos da igreja que são mais novos ou que chegaram mais recentemente não pegaram o auge do nosso coral, né? O coral foi regido há muitos anos pelo Diácono Valdete, nosso maestro também, o Manuel do Espaço Tressa. Depois, assim, num tempo mais recente, pelo Ricardo, né? Ricardo Soares, filho do Valdete, grande maestro também. Então, a nossa igreja no Camorim Grande, ela tem uma tradição musical muito forte, tá? E graças a homens como o irmão Valdete, a gente tem essa boa qualidade musical no Camorim Grande até hoje, tá? Então, assim, estudar salmos, falar de adoração a Deus, falar de cântico, falar de louvor, me remete muito a essas memórias. Então, oremos pela saúde do nosso maestro, para que ele em breve volte a estar conosco. Ore para que a música na igreja seja uma música vibrante, seja uma música jubilosa. Ore para que os salmos sejam a expressão do nosso louvor a Deus, que eles sejam o formulário que a gente deve preencher para apresentar nossas orações ao Senhor. Tá? Os salmos nos ajudem a louvar ao Senhor da maneira que Ele merece. Tá bom, meus irmãos? Então, Deus abençoe a vida de vocês. Espero que esse conteúdo abençoe a vida de vocês. Continue orando por nós. Escola Bíblica Dominical, nossa congregação, é o que eu peço no nome de Jesus. Amém.